Olá, pessoas. A gente ainda vai falar sobre as emendas que o ministro Flávio Dino havia bloqueado para para os deputados. Dino libera parte das emendas, mas aponta falta de transparência. O ministro do STF, Flávio Dino, escreveu que a Constituição não comporta o que chamou de invenção de tipos de emenda. Recentemente, o Flávio Dino ele bloqueou emendas que já haviam sido negociadas entre o Congresso e o governo para a votação de determinados projetos importantes para o governo Lula. Então, essas emendas já haviam sido negociadas pelo governo, já haviam passado pelas pessoas que liberariam essas emendas caso os projetos do governo fossem votados e aprovados. E quando chegou na hora de pagar essas emendas, o Dino bloqueou, dizendo que era inconstitucional, que não havia transparência na liberação dessas emendas, no encaminhamento dessas emendas. Aqui, em nova decisão publicada nesse domingo, dia 29, o ministro do Supremo Tribunal Federal liberou o pagamento de parte das emendas chamadas emendas de comissão, aquelas já empenhadas antes da decisão que suspendeu o pagamento de 4,2 bilhões. Ele ainda defendeu a transparência sobre o uso de recursos e o inquérito policial determinado por ele mesmo na última segunda-feira, dia 23, afirmando que a necessidade de investigação torna-se nítida a cada dia. Bom, qual que é o caso aqui? O caso aqui é o seguinte: o governo ele não consegue mais comprar o, o Congresso. E o governo tem usado o Supremo Tribunal Federal como força política para poder coagir o Congresso a votar conforme o governo quer. Porque o que acontece? Como o Lula ele não tem popularidade, ele não tem apoio na população, ele não tem apoio político, ele tem que comprar esse apoio de alguma forma. Ele compra através do Congresso. Ele gostaria de fazer isso como ele fazia antigamente no primeiro governo dele, que estourou o caso do mensalão. Mas hoje ele já não consegue mais, porque o Congresso ele cresceu tanto em poder que ele não consegue fazer mais isso. Outro motivo pelo qual ele não consegue fazer mais isso, porque como ele é um político fraco, um líder fraco, ele tem que comprar apoio político através das emendas. E essas emendas têm ficado cada vez mais caras. Essas emendas, o Congresso tem avaliado elas cada vez mais caras. Então, toda vez que o governo precisa aprovar algum projeto que é importante para ele, é uma pauta importante para ele, o Congresso cobra mais caro essas emendas. E o governo também já não tem mais de onde tirar dinheiro. O governo está quebrando o Brasil, e ele também já não tem mais onde tirar esse dinheiro. E o que, que aconteceu agora nessa última negociação? O governo fechou o negócio, fechou uma negociação, um acordo junto com o Congresso para passar esse pacote de reformas, e o Congresso passou isso e logo em seguida o Flávio Dino bloqueou. É óbvio que eles estão casados ali em um acordo para poder bloquear essas emendas e pressionar o Congresso. Logo em seguida, o Flávio Dino ameaçou abrir investigação contra os próprios congressistas, para coagir eles a votar de acordo com o governo em próximas votações, próximos projetos apresentados. E de alguma forma, hoje, o Flávio Dino ele acabou liberando essas emendas. E é uma coisa que me causa muita estranheza, porque ele estava irredutível em relação à posição dele. Isso gerou até grandes matérias na imprensa, falando sobre a coragem do Flávio Dino, falando sobre como ele estava emparedando o Congresso e tal. E hoje ele liberou parte dessas emendas. E essas emendas serão liberadas até o último dia do ano e, novamente, até o dia 10 de janeiro. Segundo o Flávio Dino, ele fez isso para não causar uma insegurança jurídica com essa ação
dele. Porém, isso já causou uma insegurança jurídica, porque já existiam projetos em andamento pelos deputados, e agora, repentinamente, ele liberou parte dessas emendas. E me causa estranheza e me faz pensar em duas possibilidades. Uma, houve um novo acordo, e a gente não sabe o que é, talvez com o tempo a gente vá saber, ou gente muito poderosa em Brasília pressionou ele a liberar essas emendas, porque querendo ou não, mexeu no bolso de muita gente esse bloqueio de emendas. Mexeu com muita gente poderosa dentro de Brasília, que de uma forma ou de outra chegou lá e falou para ele, falou, olha, não vai ser assim, vamos liberar essas emendas e vamos seguir fazendo política. E hoje ele libera parte dessas emendas. O Cláudio Dantas escreveu aqui: o Brasil sempre teve aquela história da lei que não pega, agora temos a lei que é parcialmente cumprida para garantir a segurança jurídica. Segundo Flávio Dino, em despacho, o ministro resolveu liberar parte das emendas parlamentares, cuja execução havia sido suspensa por ele mesmo ao alegar nulidade insanável em relação à falta de transparência sobre a indicação dos recursos. Porém, contudo, todavia, segundo ele, é preciso evitar uma insegurança jurídica para terceiros. É muito estranho isso que aconteceu hoje, porque eu acreditava que o Flávio Dino fosse estender essa ação dele para causar uma coação sobre o Congresso e assim passar as pautas pertinentes ao governo. E hoje foi liberado isso. Ao longo do tempo a gente vai ver se foi um acordo, se foi uma pressão e o que aconteceu. Espero que tenha sido uma pressão dos congressistas sobre o Flávio Dino e isso tenha sido liberado, porque se houver uma pressão sobre o Congresso, que ainda é resistente ao governo, por pior que seja o nosso Congresso, ainda é resistente ao governo, o que pode acontecer? O Supremo pode invadir as prerrogativas do Congresso e chantagear eles com essas ameaças de investigações e prisões, como se eles fossem fazer uma lava-jato deles. E a gente sabe, né, que a lava-jato deles, se eles fizerem isso, a gente sabe que é por pura corrupção, pura desonestidade, pura pressão do governo sobre o Congresso. Então, vamos acompanhando aí. Se inscreve no canal, deixa o like e até a próxima.